Oi, pessoal, Rosana, Pensamentos Nômades, e hoje eu estou muito feliz com mais essa, esse novo episódio do Letras em Cenas, que é sobre a maldição da Residência Rio. E é dedicado ao Denis. O Denis que pediu essa análise nossa, né, dos pensamentos nômades, uma pessoa que tem também seus pensamentos nômades, e foi um dos 30 primeiros obrigados a seguirem o canal. Delicadamente, às vezes nós obrigamos alguns amigos a seguirem o canal. E ele gostou. E ficou surpreso em saber que eu leio realmente todos os livros e que assisto realmente todos os filmes para fazer as análises. Então eu falei para ele, olha, dá uma esperada porque tem alguns lançamentos antes que eu já comprei os livros e assim que der um tempinho eu incluo isso para você. Então, Denis, parabéns atrasado pelo seu aniversário. Eu queria ter postado antes porque eu fiquei sabendo que você fez aniversário. Então, parabéns atrasado e esse é meu presente para você. Eu espero que você goste. E do mesmo modo que eu gosto quando você assiste e põe seus comentários e pede alguma coisa. Eu assisti primeiro a série e eu achava que ia ter mais terror e não teve assim tanto terror. Teve, lógico, aquelas cenas de susto e tudo mais, e o que aquela família está passando dentro daquela casa. E eu acabei percebendo que era mais uma série e uma história sobre família, sobre pessoas que foram influenciadas por uma casa, mas que elas tinham também os seus poderes, vamos dizer assim, né? E se isso pode ser chamado de poder, mas que também eram pessoas sensíveis. Já começa pela mãe, a Olivia, que ela era sensitiva e tinha uma depressão e sofria com muitas coisas. E a casa começou a mexer com a cabeça dela, até que uma hora ela começa a pôr na cabeça que ela só será livre e viva quando morrer e tenta fazer algumas coisas lá muito ruins e acaba morrendo. É a família Crane, com I no meio, Crane, do Hugh e a Olivia. Tem alguns filhos. É o Steve, que ele acaba vendo coisas na casa, mas não entende muito bem, porque são todos crianças. Então, o Steve, ele é mais velho e é o cético, ele não acredita nessas coisas, ele acaba escrevendo um livro, ele quer ser escritor, e o pior é que o livro faz sucesso e ele começa a ter que escrever mais coisas sobre fantasmas, mesmo ele não acreditando. Então, cada vez que ele acha uma história, ele vê que aquilo não pode ser. Tem uma outra irmã, que é mais velha também, que é a Shirley. A Tel, que é a Teodora, ela é sensitiva de toque, ela põe a mão e já sabe o que a pessoa fez, o que não fez, a história da pessoa, então às vezes ela pode ter um sentimento diferente. Na série ela é homossexual e com muita dificuldade em relacionamentos. Tem também os gêmeos, que é o Luke e a Nell, que é a Eleanor, que todos chamam de Nell. A Nell é uma das mais perturbadas pela casa, porque ela vê uma mulher de pescoço quebrado. Então ela fica o tempo todo com esses, desde pequena até a fase adulta, com esses sentimentos com essa visão, porque é uma visão mesmo que ela vê de uma mulher com o pescoço quebrado. Um dia a mãe tem os piripaques, o pai pega e foge com as crianças. Quando volta, a mãe está morta na casa. E assim vai a série. Cada episódio da série mostra uma pessoa da família, menos o pai só aparece no último episódio, e aí é onde a gente tem todo o esclarecimento. Vai mostrando cada um dos filhos e seus problemas atuais, então a série vai intercalando, né, entre a parte muito colorida, daí vocês conseguem ver essa parte fotográfica da série, que é muito boa, que
que o Mike Flanagan fez. A parte quando eles estão na casa, é tudo muito colorido, apesar de ser uma casa mal assombrada. Então você vê a vida deles correndo por ali em cores, e só quando tem alguma coisa que volta para aquele cinza terror que a gente já conhece, aquela escuridão, aquele cinza terror mais conhecido. Na parte em que eles estão já vivendo o seu presente como adultos, a tonalidade já não é tão colorida assim, ela continua meio acinzentada. E aí volta pro colorido quando eles lembram de alguma coisa do passado. Então o presente deles é acinzentado. Por isso que eu digo que é mais uma história sobre esse problema de família, porque é uma família disfuncional, cada um tá morando num lugar. O que aconteceu com o Steve? O Steve, ele tem a certeza de que a mãe tinha um problema de demência e que acabou, né, se matando, que acabou acontecendo alguma coisa, porque ele via os delírios que a mãe tinha, então tinha esse problema de demência, e ele não quer ter filhos, porque ele acha que a irmã dele, a Nell, também tem, e que provavelmente isso é hereditário e que ele pode passar isso também para alguns filhos. Então o casamento dele tá por um fio, porque a esposa quer filhos e ele decidiu que não quer ter filhos. Então esse é um dos problemas que ele carrega na atualidade, que vem do passado. Nell é aterrorizada até a idade adulta pela imagem da mulher de pescoço quebrado. Ela encontra um tratamento que começa a fazer, que até ajuda, mas não cura. Então ela lida com esse fantasma no presente. O irmão gêmeo dela, que é o Luke, o problema dele são as drogas. Ele vive esse problema das drogas e esse tormento e fantasma dele com as drogas. A Theodora, ela vive também nisso, de morar nos fundos da casa da irmã e não conseguir manter relacionamentos. Ela não consegue manter relacionamentos justamente porque não consegue tocar nas pessoas, então ela fica sempre afastada e não quer conhecer mais a pessoa profundamente, não quer tocar na pessoa mais profundamente, então ela fica nesse isolamento. A Shirley, ela é assombrada, ela vê a imagem de uma pessoa que ainda pode estar até viva, não precisa estar necessariamente morta, mas ela é assombrada pela culpa. A culpa de ter viajado uma vez a trabalho e ter traído o marido. Cada um deles tem o seu problema, inclusive o pai. O pai também tem visões da esposa, da Olivia, que já está morta há muitos anos atrás, e conversa com ela normalmente, pede opiniões para ela, e para ele, ela ainda está sempre do lado dele, mesmo sabendo que não. Então a série depois, quando você conhece todos esses problemas, todos os personagens, e os sustos e as coisas que vão acontecendo, aí nos últimos episódios, no último episódio, a gente sabe mais o que acontece dentro da casa mal assombrada e as coisas, o que poderia ser verdade, o que não poderia ser verdade, as coisas como são encaminhadas, aí sim é encaminhado para o sobrenatural. Mas até então, desde o começo, tem essa mistura que você consegue avaliar essa parte familiar com a parte do mal assombrado. Por isso que eu gostei muito da série, porque não é só aquela série que é só assombração, é só fantasma, e corre para um lado, e foge de machado, e é sangue para todo lado. Não, é um thriller sobrenatural. Isso ficou muito legal e eu indico do mesmo jeito que fui indicada. Agora, o livro, ele é bem diferente na história da série. Isso foi muito legal de perceber. Porque quando a gente vê os créditos e vê tudo que está lá escrito, diz que é uma adaptação para a parte contemporânea, né? Vocês podem encontrar o livro como A Maldição da Residência Rio ou A Casa da Colina. E isso dá uma certa
uma certa confusão. Mas é só o nome que troca, a história é a mesma. E a autora é Shirley Jackson. Foi escrito em 1959. Então, de lá para cá, já teve muitas adaptações. Já teve, mesmo em 1959, uma adaptação desse livro para cinema com o Vincent Price. Deu mais uma puxada mais para terror, né? Depois teve a Casa da Colina, que já está no número 3, a Casa da Colina 1, Casa da Colina 2, Casa da Colina 3, que desvirtuou um pouco, as coisas são mais... a casa é mais contemporânea, não tem aquelas coisas das paredes de mogno, com papel de parede, os móveis antigos e tudo mais. Tem um outro filme que também é A Casa da Colina, de 1999, e tem um outro de 1999, que é o que eu gostei mais, e inclusive eu assisti na época. Só depois, lendo o livro, é que eu me toquei que eu tinha assistido um filme assim e fui lá dar uma olhada de novo. Ele está no YouTube ou no Google Filmes por R$5. Tem um elenco muito bom. É com Liam Neeson, a Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson e a Lily Taylor. Para mim é a melhor versão, e ele é chamado The Hunting ou só A Casa Amaldiçoada. The Hunting ou A Casa Amaldiçoada, com todos esses atores maravilhosos. Para mim foi a melhor versão, foi a que ficou um pouco mais fiel à história do livro, mesmo tendo as suas adaptações, mas aqui eu gostei bastante. O livro é muito bom também. Quem espera que vai encontrar a mesma história da série, pode esquecer que não vai achar. Mas ele já começa dando a dica do mesmo jeito que a série também começa a dizer, né? Que assim, nenhum organismo vivo pode existir com sanidade por longo tempo em condições de realidade absoluta. A Casa da Colina nada sã. Agora, quando a gente diz que uma coisa não é sã e que não tem sanidade, você pode pensar em saúde de modo geral, tanto mental, quanto física, quanto emocional, é saúde num modo geral. E aí ele continua dizendo que a Casa da Colina nada sã erguia-se solitária em frente às suas colinas, tal, já há 80 anos, e provavelmente ainda ficaria mais 80 anos. E aí fala por dentro da casa, que as paredes continuam eretas, retinhas, os tijolos aderiam perfeitamente aos vizinhos, então nesse tempo todo não teve rachadura nem nada, os assoalhos firmes e as portas mantinham sensatamente fechadas. O silêncio cobria solidamente a madeira e a pedra da Casa da Colina, e por lá quem andasse andava sozinho. Por quê? Aí você começa com a história. Não tinha ninguém na casa, só tinha a governanta, que é ainda a Dudley, mas não tem tanta participação quanto na série. É só o marido e a mulher de Dudley que fala: o que é que vocês estão fazendo aqui? A gente não vem para cá à noite, vocês não conhecem a casa. E realmente, esse é um problema. A história toda se baseia no Dr. Montag, que ele quer provar cientificamente que os ambientes podem mexer em propriedades psíquicas das pessoas. Então ele andou selecionando algumas pessoas que mostrassem alguns talentos psíquicos. E ele acabou encontrando 4, dos 4 só 2 responderam. Theodora, que tem poderes, que ela consegue ler algumas coisas, né, um poder de conhecimento mais das pessoas, e ela passou 100% por uma clínica naqueles testes de que a outra pessoa fica em outra sala, sem comunicação, e tenta passar para ela
telepaticamente, né, o desenho, e ela acertou quase 100% isso. Então, se você pensa que alguém pode passar telepaticamente isso para Teodora, a gente também pensa que a Teodora pode ler pensamentos. Então, isso já é um detalhe que a gente tem que marcar no livro. A Teodora vai. Ela quer ir porque ela tem uma briga com a namorada dela, que ela mora, e a Teodora é bissexual no livro. E outra que responde é Eleanor Vance, e que é chamada no livro de Nell. Aí tem uma coisa interessante que a gente pode bater entre um e outro, porque a família da série do Hugh é Crane, certo? Família Crane. E então a Eleanor é Eleanor O'Neill Crane. Só que depois que ela conhece o médico, fisioterapeuta e tudo mais, o sobrenome dele é Vance. E ela acaba sendo Eleanor Vance. Isso é uma coisa muito bonitinha, né? Puxar do livro para fazer uma coisa assim, para dar assim uma... vamos fazer assim. Eu achei tão bonitinho. Outra coisa que eu achei bonitinho foi usarem o nome da Teodora, do livro. E também tem o herdeiro da mansão que vai para lá, junto com o doutor, que se chama Luke, veja só. E é um cético, como Steve, e ele gosta de roubar pequenas coisas, pega dinheiro da carteira da tia, ele é sobrinho da dona da casa atual. E o doutor Montag, se você assistir a série, você vai ver que o psiquiatra da Nell, da Eleanor, tem esse nome. Não é legal fazer essas coisas assim, né? E colocar o nome da família como Hugh Crane, o pai Hugh Crane, e a mansão foi construída pelo Hugh Crane. É diferente, porque um é Crane e o outro é Crane. Deu para entender? Ele só trocou uma letrinha. Ele pôs um i no Crane para ficar diferente do outro que é Crane. Ok, vamos fingir que todo mundo entendeu. Legal. Então eles vão lá para casa. E aí o doutor explica, né, que ele só quer que eles anotem as coisas que eles começarem a perceber da casa. Porque ele acredita que ambientes têm a sua atmosfera. Do mesmo modo que tem ambientes como igrejas, ou santuários, ou pirâmides, ou qualquer outra coisa, que traz paz, entendimento, sentimentos assim, para o ser humano, ele acredita que aquela casa, a mansão Hill, é uma casa doente, é uma casa que não traz esse sentimento de paz, muito pelo contrário, ela vai procurar a sua falha, ela vai procurar o seu ponto fraco, ela vai procurar isso, vai mexer com você, vai mexer com o seu psicológico, e se você começar a se sentir muito atraído pela casa, ele indica para que todos fujam de lá. Essa é a indicação do médico. E pede, dá um caderninho com um lápis e pede para que eles escrevam todos os seus sentimentos quando estiverem dentro dessa casa. Ele acaba explicando que pode-se pensar que tem 2 motivos para a casa ser desse modo. Para ele, o principal motivo é a construção da casa, que foi construída pela família rica, pelo milionário excêntrico chamado Hugh Crane, que construiu para a família. Ele tinha 2 filhas e uma esposa, e ele construiu a casa a mansão de um formato octogonal. Então, de uma forma, os cantos da casa, ele explica no livro, são mudados. Então você entra, você vê o ambiente quadrado ou retangular, mas ele não é correto. Tem algumas mudanças em cada canto, não fica chanfrado, mas tem umas mudanças de centímetros em cada canto que vai deixando aquilo com uma arquitetura octogonal. E isso também faz com que as portas se fechem sozinhas, porque
também é feito isso. Você não consegue manter porta aberta, tem que sempre colocar um calço, porque senão as portas se fecham sozinhas. Essa é a explicação física. Então, quem entra lá e começa a ter esse tipo de impressão da casa, né? Porque não consegue achar a sala de jantar sem passar por vários outros ambientes, porque tem uma varanda que contorna tudo. Então, você só conseguiria passar pelos ambientes externos pela varanda e pelos internos passando por outros. E tem uma torre ali do lado de fora que sobe pela biblioteca numa escadinha de metal que você chega até lá em cima na torre. Então, só essa construção, no próprio livro, a Teodora já diz, é como se fosse a casa dos loucos dos parques de diversão, que a gente tem uma outra sensação e que dá esse tipo de tontura quando a gente está nessa casa no parque de diversões. Então, uma é exatamente isso. A outra é uma casa, ele diz que é uma casa que tem uma atmosfera de sofrimento, porque o cara construiu para as duas filhas e a esposa. E sendo no topo de uma colina, rodeada por colinas, a estradinha para chegar até lá é uma estrada muito, muito ruim, de cascalho e tem muitas árvores, tem que ficar desviando. E aí, depois que ele terminou a construção da casa, que estava todo mundo já indo para morar e ele todo feliz, a esposa sofreu um acidente na carruagem e morreu. Então ele já ficou com esse sentimento triste, as filhas também, pela esposa não ter conseguido ver a mansão que ele tinha construído para ela e para as famílias, para filhas poderem correr lá pelos campos, tem riacho, tem tudo, essas coisas assim. Mas mesmo assim as filhas ficaram lá na casa. Com o tempo ele arrumou uma outra esposa, que também foi uma escolha infeliz, eles até comentam que foram escolhas infelizes, que acabou morrendo, e depois ele ainda escolheu uma terceira esposa, que ele estava com muito problema de saúde, respiratório e tudo mais, e ele acabou indo para a Europa para cuidar dela. Ela morreu e ele ficou lá por um tempo, mas acabou morrendo também antes de voltar para casa, para as filhas e para a mansão. Aí nisso, as duas meninas ainda estavam vivas. A filha mais velha ficou dentro da casa e a filha mais nova se casou. A filha mais velha ficou solteira, morando na casa, e a filha mais nova não queria, no primeiro momento, não se importava com a casa e ia deixar a irmã morando lá. A irmã pega da vila uma pessoa para fazer, para acompanhar ela, e elas ficam lá, a mulher fica sempre acompanhando, tomando conta, dando remédio e tudo, até que a mulher morre e deixa por herança e por tantos anos vivendo juntos a acompanhante com a casa. A irmã entra na justiça contra a acompanhante e acaba perdendo. E a acompanhante acaba dizendo que ela sabe, que ela vê, que tem gente que entra na casa, que ela sente que estão entrando na casa para roubar alguma coisa. E que tem gente que anda na casa para roubar alguma coisa. Então ela já estava sendo pressionada pela própria casa, né, pelo sentimento da casa e por essa perseguição da irmã mais nova. Já estava sendo pressionada com isso, ela já estava começando a ter sentimentos que alguém estava andando pela casa à noite. Então já tinha isso daí. O que depois acontece? Por ela ter sido da vila e ter ido para mansão e estar morando agora sozinha na mansão, quando ela voltava para a vila, ela era maltratada por inveja ou porque achavam que ela tinha enganado a velha, ou porque ela tinha, né, subido socialmente e agora era a dona da mansão da colina, e ela não conseguiu lidar com essa pressão, era fraca mentalmente, ou a casa achou essa falha nela, ela subiu a escadinha pela biblioteca e se enforcou na torre da casa. Então ela se matou, suicídio. É uma história também de suicídios. Se a gente for comparar o livro com a série, nós temos suicídios pra caramba. Bom, a casa começa a mostrar seus sinais no livro.
começa a mostrar uns sinaizinhos, assim, uns movimentos, uns terremotinhos, umas coisas assim, as portas batendo, à noite, barulhos, essas coisas assim que o médico ainda acha que é encanamento velho, que é alguma coisa, e pede para todo mundo anotar o que está sentindo, o que está acontecendo, ele está de olho em todo mundo. O Luke não tá nem aí, tá sempre levando bebida pro quarto, dorme tranquilo, mas fica também de olho para ajudar o médico a olhar as duas sensitivas paranormais que estão lá, que é a Theodora e a Nell. Bom, aí, depois desses sinais que a casa dá para todos, a casa começa a direcionar os sinais para Nell. Aparece escrito na parede, a Nell tem que voltar para casa. Isso também foi homenageado na série, que a Nell tem que voltar para casa. E depois de um tempo, aparece no quarto da Theodora, tudo de vermelho, que eles acham que é cheiro de sangue, mas tinha que ser muito sangue para conseguir escrever. Estava tudo sujo, as roupas dela e tudo mais, e escrito na parede: a Nell tem que voltar para casa. E também uma musiquinha, que é um versinho, uma musiquinha que a Nell veio pensando enquanto ela dirigia, ela veio pensando sobre isso, e só quando chegou na casa da colina é que ela lembrou do final do verso, que era que a jornada termina no encontro dos amantes. E aí, isso também está escrito na parede. E era uma coisa que ela sempre tinha na cabeça. E que também, quando o Hugh e a Olivia se encontram mortos, e ele fala para ela, né? E ela fala para ele: a jornada termina no encontro dos amantes, porque eles sempre se amaram. Outra referência. E dá a entender que o livro, o que aconteceu? Na verdade, ele é voltado para Eleanor, porque ele vai narrando em terceira pessoa tudo, né? A Theodora fez isso, subiu aqui, desceu ali, assim, na terceira pessoa. E quando a Nell, a Eleanor, fala alguma coisa, começa o pensamento dela junto. E ela pensando: mas por que eles estão fazendo assim? Será que eles estão rindo de mim? Será que eu não estou apropriada? Será que eu não estou bem? E a história dela é muito, muito, muito triste. Por que ela foi escolhida para ir para casa? Porque um dia teve chuvas de pedra na casa dela por vários dias. Num momento em que ela ficou em muita aflição, nervosa, pegou a irmã, se escondeu e começou a chover e cair pedras na casa dela. É como se ela estivesse realmente hipnotizada pela casa, ou que ouvisse uma voz saudável, sã, dizendo: não, você não pode ficar aqui porque você vai cair, vai morrer. Você não quer morrer, você quer ficar com essas pessoas, você quer ficar com a casa. E o outro lado dizendo: agora tá todo mundo lá embaixo, tá todo mundo me olhando, agora eu tô chamando atenção, era isso mesmo que eu tinha que fazer. Então a Nell é uma pessoa muito, muito, muito perturbada. Então, não sã, dentro de uma casa que também já não tem isso. Agora, na questão dos espíritos, aparece a esposa do Dr. Montague na casa com o seu auxiliar, um professor, e ela tem uma espécie de tábua ouija, que ela conversa lá com os espíritos, e que ela quer dar carinho para os espíritos, dar amor para os espíritos, e que os dois não se dão muito bem na mesma ideia, né? O marido dela, que é o doutor, acha que a casa mexe com o psicológico das pessoas, e ela acha que a casa é mal assombrada, que tem espíritos lá dentro. E aí, quando acontece, estão todos juntos no quarto do doutor, e tá separado a esposa dele e o professor, quando eles estão separados, eles sentem no quarto como se fosse um terremoto, como se a casa estivesse caindo, vidros quebrando, uma coisa assim muito, muito tempestuosa mesmo na casa. E aí depois eles saem e os outros dois não ouviram nada, não teve vidro quebrado nenhum, dormiram muito bem. Então a gente
eu fiquei assim pensando que realmente a casa, ela pode ter, por esse formato, por essa história dela toda, ela pode ser um ambiente doentio para quem já é doente. Eu achei isso. Não achei nada de que fosse uma maldição muito terrível. Depois que o Luke sobe, consegue tirar a anel lá de cima, no dia seguinte, o doutor Montag pega e fala assim, olha, conforme combinado, suas coisas estão arrumadas, está tudo pronto, seu carro já está aqui na porta e você vai embora, você vai voltar para sua casa. Aí ela abre o jogo e fala para todo mundo, eu não tenho casa, mas e o seu apartamento? Eu não tenho apartamento, eu já falei com a sua irmã, eu não quero voltar para minha irmã, sua irmã ficou zangada que você pegou o carro, eu sei, mas o carro também é meu, e aquela discussão. A casa quer que eu fique, a casa também é minha, a casa me pertence, eu também sou da casa, e enfiam ela dentro do carro e ninguém vai te acompanhar, porque você tem que ir embora sozinha, e é por essas coisas que você está falando que você tem que sair daqui, você não pode mais ficar na casa. Aí ela pega o carro e vai para a estradinha, e no meio dessa estradinha, o que ela faz? Ela pega o carro e mete numa árvore e se mata. Então, também é uma história sobre suicídio, como eu estava falando, sobre pessoas problemáticas, mesmo que tenham algum poder, mas que tenham seus próprios fantasmas. A casa também mexe com as pessoas. Uma experiência que era para durar o verão acabou durando uma semana. Eles foram embora. O Luke foi embora para a França, passar um tempo por lá, saiu. A Teodora voltou para o apartamento junto com a namorada e não quis mais falar sobre o assunto. E o doutor escreveu alguns artigos, mas foi ridicularizado, porque ninguém acreditou que a Nel pudesse ter ficado atrapalhada da cabeça por causa da casa, e não por ela mesma. E aí fica essa pergunta, né, também. Mas eu gostei demais, agradeço pela indicação e aguardo outras. Como eu estava dizendo, Denis, parabéns, um beijo, muito obrigada por seguir o nosso canal e continue tendo seus pensamentos nômades.